Quem foi Quetura na Bíblia? Quentura foi uma concubina de Abraão, podendo ser considerada até sua segunda esposa, dependendo da interpretação. De seu relacionamento com o principal patriarca hebreu, nasceram 6 filhos: Zirã, Joksã, Medã, Midian, Isabaque e Sua. A história de Quetura é mencionada muito brevemente na Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 25, versículo 1 a 6. Quentura também foi citada numa genealogia no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 1, versículo 32 e 33. O nome Quetura provavelmente significa envolvida em fragante incenso. Quando Quetura se relacionou com Abraão? Não é possível determinar com exatidão quando ocorreu o relacionamento entre Abraão e Quetura. Se for considerado que os capítulos 24 e 25 de Gênesis estejam organizados de forma cronológica, então esse relacionamento aconteceu após a morte de Sara, esposa de Abraão. Quem defende essa possibilidade geralmente identifica Quetura como uma segunda esposa de Abraão, num grau bem mais elevado do que Agar, a egípcia, que havia sido sua concubina. A fraqueza dessa interpretação está na idade avançada que o patriarca já tinha nesse tempo. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Se Abraão tomou Quetura por mulher somente após a morte de Sara, então ele gerou 6 filhos quando já tinha mais de 140 anos de idade. Mas se for considerado que os capítulos 24 e 25 de Gênesis não são anacrônicos, então definitivamente é impossível datar seu relacionamento de Abraão com Quetura e o nascimento de seus 6 filhos com ela. Alguns intérpretes enxergam em Gênesis 24:36 um possível indicativo de que Abraão já tivesse outros filhos além de Ismael e Isaque, quando seu servo foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaque. O servo de Abraão afirmou que o patriarca concedeu tudo o que tinha a Isaque. Por isso, muitos acreditam que essa afirmação pode fazer de forma implícita a existência de outros filhos que não receberam o mesmo direito de Isaac. Certamente sabemos que essa afirmação se refere a Ismael, mas será que ela também inclui os filhos de Quetura? Esta é uma pergunta que nunca poderá ser respondida. Se os capítulos 24 e 25 de Gênesis não estiverem em ordem cronológica, então por que a genealogia de Abraão com Quetura foi citada apenas no final de sua história? Quem defende essa interpretação diz que isso foi feito de propósito pelo escritor de Gênesis. O objetivo do escritor bíblico é demonstrar mais uma vez que Isaac é o filho da promessa, e em contraste com os demais, ele foi descendente eleito, o único herdeiro da terra prometida. Quetura e Abraão. Apesar de toda a discussão acerca do relacionamento entre Quetura e Abraão, obviamente Quetura jamais teve o mesmo status de Sara. Então, esse casamento não teve a mesma importância do primeiro. Quetura é chamada de esposa em Gênesis 25:2, mas na sequência da narrativa bíblica, ela é denominada uma concubina. Gênesis 25:6, 1 Crônicas 1:32. Além disso, sabemos que posteriormente Abraão separou Isaque, o filho da promessa, dos filhos de suas concubinas. Gênesis 25:6. A Bíblia diz que Abraão enviou os filhos das concubinas para a terra do Oriente, conforme as leis da época. Os filhos de esposas legítimas tinham direito garantido à partilha dos bens do pai.
mas os filhos de concubinas dependiam da bondade do pai em deixar-lhes algo. Os filhos de Abraão com Quetura se tornaram os antepassados de muitos povos árabes que povoaram o território ao oriente de Israel. Dentre todos esses povos, na narrativa bíblica do Antigo Testamento, o povo midianita é o que aparece com mais destaque. Zípora, a esposa de Moisés, por exemplo, era uma midianita.